Seja muito bem-vindo ao Histórias que Tocam. Antes de começarmos, preciso agradecer cada mensagem carinhosa que vocês deixam nos comentários. Cada palavra de vocês me mostra que esse canal está cumprindo o seu propósito. Um abraço especial para os nossos amigos de Salvador, do Porto, de Fortaleza e de todos os cantinhos do Brasil e de Portugal que sempre chegam com tanto amor. E você, de onde está nos ouvindo hoje? Escreve aqui embaixo o nome da sua cidade. Eu leio todos os comentários e adoro ver até onde essas histórias chegam. Hoje eu quero te contar sobre uma mulher chamada Margarida. Uma mulher que construiu uma vida inteira com as próprias mãos, que amou sem medida, que doou sem calcular, e que justamente por isso se tornou alvo dos únicos que ela jamais suspeitaria. Ela foi internada pela própria família, arrancada de sua casa, do seu jardim, das suas memórias. E enquanto os filhos brindavam com o vinho que ela tinha guardado para ocasiões especiais, ela dormia em um quarto de paredes frias, tentando não enlouquecer de verdade. Mas o que ninguém sabia, nem os filhos, nem os advogados, nem os vizinhos que fecharam as janelas para não ver, é que alguém do passado estava de volta. E esse alguém não havia esquecido nada. Sente com a gente. Essa história vai te tocar fundo. Margarida nasceu em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, onde as ruas de terra batida ainda guardam o cheiro de chuva misturado com madeira de angico. Era filha de um professor e de uma costureira. Gente simples, de mãos calejadas e coração generoso. Aprendeu desde cedo que a dignidade não se compra, ela se constrói, dia após dia, com trabalho e com caráter. Foi nessa mesma cidade que ela conheceu Heitor. Tinha 17 anos, ele tinha 22. Ele trabalhava no armazém do pai e tinha o hábito de separar as frutas mais maduras para dar às crianças do bairro. Margarida viu isso uma tarde e pensou: esse homem tem alma boa. 2 anos depois, eles se casaram numa cerimônia simples, com flores colhidas do quintal da avó dela e um bolo feito pela vizinha. Durante décadas, Heitor e Margarida construíram juntos. Primeiro uma loja de tecidos, depois uma pequena distribuidora, depois a distribuidora virou um grupo de empresas. Não foi sorte, foi suor. Margarida sabia o nome de cada funcionário, sabia quando a secretária estava triste, quando o motorista estava com problema em casa. Ela nunca esqueceu de onde veio, e talvez tenha sido isso que fez tudo crescer da forma que cresceu. Tiveram 3 filhos. Ricardo, o mais velho, de olhos espertos e sorriso rápido demais. Beatriz, a do meio, que aprendeu cedo a sorrir para as câmeras e chorar quando era conveniente. E Mateus, o caçula, que desde pequeno era diferente dos outros 2. Mais quieto, mais sério. O que lia os livros que os outros ignoravam e que ajudava a mãe a regar o jardim nas manhãs de sábado sem que ninguém pedisse. Quando Mateus completou 18 anos, algo aconteceu. Algo que a família nunca falou abertamente, mas que mudou tudo. Ele e o pai tiveram uma discussão grave sobre os rumos dos negócios. Heitor queria expandir de forma conservadora. Mateus queria arriscar. A briga foi feia. E Mateus saiu de casa com uma mochila nas costas e o coração partido. Margarida correu até o portão, mas ele não olhou para trás. 2 anos depois, chegou uma notícia. Mateus havia se alistado no exército. Estava em uma missão de paz no exterior. E então, chegou outra notícia, essa ainda mais devastadora. Ele havia desaparecido em campo, sem rastros, sem corpo, sem confirmação de morte, mas sem confirmação de vida também. Heitor nunca se recuperou disso. Adoeceu devagar, como quem vai apagando uma chama com os próprios dedos. Morreu 7 anos depois, segurando a mão de Margarida, num quarto que cheirava a alfazema, porque ela sempre colocava ervas secas entre os lençóis, um hábito que aprendeu com a mãe. Margarida ficou sozinha com as empresas, a mansão e 2 filhos que nunca tinham se interessado pelo trabalho, mas que de repente passaram a aparecer muito mais.
todos os dias. Com sugestões, com opiniões, com sorrisos que ela tentava acreditar que eram de amor, mas que às vezes, nas noites mais quietas, pareciam outra coisa. Ela tinha 68 anos. Cabelos brancos presos num coque simples, óculos de meia-lua e as mãos marcadas pelo tempo, mas firmes. Ainda assinava todos os documentos importantes pessoalmente. Ainda conhecia o nome dos funcionários. Ainda chegava antes de todos nas reuniões. Ela não estava velha. Estava inteira. Mas inteira demais para os planos de Ricardo e Beatriz. O chá começou a aparecer numa terça-feira. Beatriz trouxe com um sorriso largo, numa xícara bonita de porcelana azul. Disse que era uma mistura de ervas que havia comprado numa loja especializada. Disse que ia ajudar a mãe a dormir melhor, a ficar menos ansiosa, que ela estava trabalhando demais para a idade. Margarida aceitou sem desconfiança. Era filha. Era Beatriz. Como duvidar? O chá tinha um gosto levemente metálico. Ela notou, mas Beatriz disse que era o sabor da erva cidreira mais concentrada. Margarida não insistiu. Na primeira semana, nada de diferente. Na segunda, ela começou a notar que as palavras do livro que estava lendo dançavam um pouco quando ela estava cansada. Na terceira, ela esqueceu uma reunião marcada com um fornecedor de 20 anos. Ficou sem entender. Ligou para o escritório, perguntou se tinha anotado errado. A secretária disse que não. Estava na agenda desde o mês anterior. Margarida ficou sentada na poltrona por um longo tempo. A poltrona onde costumava ler a Bíblia. A poltrona que ficava perto da janela do jardim, onde ela podia ver as rosas que havia plantado com Heitor, logo que mudaram para aquela casa. Ela olhou para as rosas e pensou: estou ficando velha. É isso. A mente vai cedendo. É normal. Não era normal. E ela no fundo sabia. Mas quando temos medo de uma verdade, deixamos que as mentiras mais gentis nos convençam. Ricardo e Beatriz começaram a aparecer com mais frequência ainda. Traziam jantares prontos, dizendo que ela não precisava se cansar na cozinha. Organizavam visitas de médicos particulares, dizendo que era só um check-up de rotina. Conversavam em voz baixa nos corredores da mansão, e quando Margarida chegava perto, o assunto mudava rapidamente para o tempo ou para alguma notícia do jornal. Ela começou a sentir que as chaves do escritório sumiam, que documentos apareciam em lugares onde ela não os havia deixado, que o telefone às vezes não discava para os números que ela marcava. Uma vez, ela tentou ligar para uma amiga de longa data, e a chamada caiu 3 vezes seguidas. Ela desistiu. Pensou que era o sinal. Não era o sinal. Era sabotagem. Numa noite de quinta-feira, eles convidaram um homem chamado Dr. Everton para jantar. Margarida não o conhecia, mas Ricardo o apresentou como um consultor de família, um homem de terno cinza e gravata a bordo, que sorria sem chegar aos olhos. Durante o jantar, Margarida tentou participar das conversas sobre os negócios, mas as palavras não saíam na ordem certa. Ela quis falar sobre a estratégia de expansão que havia planejado, e em vez disso misturou os números, chamou uma cidade pelo nome errado, parou no meio de uma frase e não conseguiu terminar. Ricardo e Beatriz se entreolharam. O Dr. Everton anotou algo num bloco pequeno. Ela sentiu o olhar de todos sobre ela como uma luz muito forte sobre os olhos. Sentiu a humilhação crescendo no peito como água quente. Levantou-se devagar, pediu licença com toda a dignidade que conseguiu reunir e foi até o banheiro. Fechou a porta. Olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta parecia confusa, cansada, assustada. Margarida respirou fundo. Abriu a torneira, molhou o rosto e disse para aquela mulher no espelho, em voz muito baixa, quase um sussurro: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Mas lá fora já tinham decidido quem ela seria. Na manhã seguinte, chegaram 2 homens que ela não conhecia. Um era advogado. O outro não se identificou.
Ricardo e Beatriz estavam lá, vestidos como se fosse uma reunião importante. Tinham papéis, tinham canetas, tinham expressões de pessoas que já tomaram uma decisão e só precisam da assinatura. Eles explicaram, com palavras suaves e frases longas, que havia uma situação de saúde preocupante. Que por amor e cuidado, a família havia decidido buscar apoio especializado. Que existia uma clínica excelente, discreta, com toda a estrutura necessária, que era temporário, que era pelo bem dela. Margarida ouviu tudo em pé. Não se sentou. Não aceitou a cadeira que Ricardo puxou para ela com um gesto estudado de cuidado. Ficou em pé, com a mão na beirada da mesa, e disse com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma: "Eu não vou a lugar nenhum. Essa é a minha casa. Fui eu quem construiu tudo o que está dentro dela, e fui eu quem pagou cada tijolo dessas paredes. Se algum de vocês acha que estou incapaz, mostre-me um laudo assinado por um médico que eu mesma escolha." Silêncio. Ricardo cruzou os braços. Beatriz baixou os olhos, mas não de vergonha. De estratégia. O advogado disse que um laudo já havia sido providenciado. Pelo Dr. Everton. Margarida olhou para os dois filhos. Olhou por um longo tempo, e na expressão de Ricardo, ela encontrou algo que nunca havia visto antes. Indiferença. Não era raiva, não era tristeza, não era culpa. Era simplesmente indiferença. Como quem olha para um obstáculo que está prestes a ser removido. Foi nesse momento que ela entendeu. Não como um raio, mas como o amanhecer. Devagar, doendo, iluminando uma coisa de cada vez. Ela foi buscar sua bolsa. Ricardo tentou segurar o seu braço. Ela se afastou sem dizer nada. Pegou a bolsa que estava em cima do armário do quarto, a que usava desde que Heitor estava vivo. Abriu a gaveta debaixo da cômoda e tirou de dentro um envelope amarelado, que ficava escondido no fundo falso, embaixo de um forro de veludo. Colocou o envelope dentro da bolsa, sem deixar ninguém ver. Depois voltou para a sala e disse: "Está bem, vou." Beatriz quase não conseguiu esconder a surpresa. A viatura chegou às 10 da manhã. Os vizinhos de sempre estavam do lado de fora. A senhora do número 14, que sempre trocava receitas com Margarida pela cerca do jardim, ficou olhando com a mão na boca. O senhor do número 20, que Margarida havia ajudado quando perdeu o emprego 3 anos atrás, fechou a janela devagar. Margarida saiu pela porta principal da mansão com a cabeça erguida. Usava um vestido azul marinho, o que ela sempre colocava quando queria se sentir inteira. Carregava a bolsa no braço esquerdo. Não olhou para os filhos. Não olhou para o advogado. Olhou para o jardim, para as rosas, e sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. Era uma promessa. Para Heitor. Para ela mesma. Para as rosas que ela mesma havia plantado. O portão se fechou. Ricardo deu uma volta nos ombros, como quem se livra de um peso. Beatriz já estava ao telefone. E Margarida seguiu no banco de trás do carro, olhando pela janela o mundo ir passando, as árvores, as pessoas, a vida que continuava sem saber o que havia acontecido ali. Ela não chorou. Ainda não. A clínica São Benedito ficava a 90 quilômetros da cidade, numa estrada que subia a serra e depois descia para um vale onde o vento era frio mesmo no verão. A fachada era pintada de branco, com grades discretas, que tentavam parecer grades de jardim, mas eram, em todos os sentidos, grades. Margarida recebeu um número. Paciente 402. Seu nome completo, Margarida Aparecida Fernandes de Souza, virou um crachá plastificado preso num clipe na parede do quarto. O quarto tinha uma janela pequena com vidro fosco, uma cama de metal com colchão fino, uma mesa de cabeceira com um copo de plástico, um guarda-roupa pequeno onde cabiam, no máximo, 4 conjuntos de roupa e que tinha uma porta que rangia quando abria. A enfermeira que fez o processo de entrada chamava-se Clara.
Tinha uns 26 anos, cabelos pretos cortados na altura do queixo, e o jeito de quem está acostumado a ver gente chegando para esse lugar com a mesma expressão, essa mistura de incredulidade e resignação que demora alguns dias para se transformar em algo, seja aceitação, seja revolta, seja os dois ao mesmo tempo. Clara olhou para Margarida e, sem saber porquê, sentiu algo diferente. Essa mulher não estava confusa, estava com raiva, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Mas Clara não disse nada. Não era seu lugar. Ela anotou o nome, tirou a bolsa de Margarida para registro de pertences, entregou uma camisola azul clara e disse que o jantar seria servido às 6. Margarida perguntou se poderia ficar com a bolsa. Clara disse que não. Era protocolo. Margarida assentiu, e antes de soltar a bolsa, colocou a mão dentro dela por um último momento, como quem toca algo importante, como quem se despede. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não porque houvesse violência, não porque as pessoas fossem cruéis. Era exatamente o oposto. O pior do lugar era a cordialidade clínica de tudo, os sorrisos treinados, os "bom dia, paciente 402", a rotina idêntica todos os dias, café às 7, medicação às 8, atividade em grupo às 10, almoço ao meio-dia, descanso, jantar, apagar as luzes. Margarida não tomava os remédios que davam. Fingia engolir e guardava embaixo da língua até conseguir descartar depois. Não porque fosse astuta por natureza, mas porque tinha medo. Tinha medo de que fossem os mesmos remédios que a tinham deixado confusa na mansão. Tinha medo de que dessa vez fossem ainda mais fortes. Tinha medo de acordar um dia e não saber mais quem era. Ela se agarrou ao que sabia. Rezava de manhã, antes do café. Rezava de noite, depois de apagar as luzes. Tentava manter o raciocínio afiado, lendo qualquer coisa que conseguisse encontrar, bulas de remédio, cardápios afixados na parede, avisos institucionais. Fazia contas de cabeça. Recitava em silêncio os nomes de todos os funcionários das empresas que havia dirigido, como um mantra. Mas havia noites em que a força falhava. Havia noites em que ela ficava deitada olhando para o teto de cimento e pensava: e se eles tiverem razão? E se eu de fato estiver perdendo a memória e nem saiba? E se Heitor estivesse aqui, o que ele faria? E se Mateus ainda estivesse vivo, algum dia saberia o que estava acontecendo com ela. Numa dessas noites, ela chorou. Finalmente chorou. Não o choro de quem se rende, mas o choro de quem está com tanta coisa guardada que o corpo já não aguenta mais. Chorou por Heitor. Chorou por Mateus. Chorou pelo jardim que ninguém ia regar. Chorou pela poltrona perto da janela, onde ela nunca mais poderia sentar e ler a Bíblia de capa dura que havia ganho de presente de casamento. E então, no silêncio depois do choro, aconteceu algo estranho. Ela sentiu uma paz. Não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem decidiu. Uma clareza tranquila que dizia: isso não vai acabar assim. Ela não sabia como, mas sabia que não ia acabar assim. A amizade com Clara começou devagar, como todas as amizades verdadeiras. Clara passava pelo corredor e Margarida puxava assunto. Primeiro coisas simples: o tempo, o cardápio, se ia chover. Clara respondia com a brevidade profissional de quem foi treinada a não criar vínculos com os pacientes. Mas Margarida tinha uma habilidade rara, a de fazer perguntas que tocavam de verdade. Uma tarde, Clara estava desanimada. Qualquer pessoa com olhos via isso. Margarida a chamou pela janela e disse: você está com o olhar de quem perdeu algo. Não dinheiro. Algo mais importante. Clara ficou parada no corredor por um momento. Depois entrou no quarto. Margarida não perguntou o que havia acontecido. Apenas disse: senta aqui. E começou a contar uma história. Não a história dela.
Contou a história de uma mulher que conheceu em Minas, que havia perdido o filho para as drogas, que havia passado anos achando que tinha falhado, até o dia em que esse filho voltou limpo, com um bebê no colo, e disse: "A senhora me salvou sem saber, porque nunca parou de acreditar em mim." Clara ouviu sem dizer nada. Quando Margarida terminou, tinha lágrimas nos olhos. Depois daquele dia, Clara começou a parar um pouco mais perto da porta, a levar o café antes dos outros, a escolher o lugar da janela para Margarida na hora da atividade em grupo. Eram gestos pequenos, coisas que ninguém notaria, mas que para Margarida significavam que havia um ser humano do outro lado das grades. Com o tempo, Clara foi contando da vida dela também. Do namorado que havia ido embora, da mãe doente, do sonho de estudar enfermagem especializada, mas não ter dinheiro. Margarida ouvia tudo com atenção verdadeira. Fazia perguntas que mostravam que estava de fato prestando atenção. Dava conselhos que não eram conselhos, eram perspectivas. Era a luz vinda de quem já viveu muito. E um dia, depois de quase 3 semanas, Clara disse em voz baixa: "A senhora não deveria estar aqui." Margarida olhou para ela com aqueles olhos que não tinham perdido o brilho e disse: "Eu sei. Mas talvez eu precisasse estar para te encontrar." Foi numa tarde de sábado que Clara encontrou a bolsa de Margarida. Estava fazendo o inventário de pertences confiscados na entrada, uma burocracia mensal que cabia à equipe de enfermagem. A bolsa estava numa prateleira de plástico com uma etiqueta: Paciente 402, data de entrada. Clara a abriu com cuidado, como quem abre algo sagrado. Tinha os documentos pessoais, 1/3 de madeira, uma foto de Heitor, jovem, sorrindo numa praia que Clara não reconheceu, um lenço bordado com a letra M no canto, e no fundo da bolsa, sob um forro de veludo que estava levemente descolado na borda, um espaço que não deveria estar ali. Clara hesitou. Depois colocou os dedos com cuidado e levantou o veludo. Havia um envelope amarelado, uma medalha militar com uma fita verde e amarela e uma foto. Na foto, um rapaz jovem de uns 17 anos olhava direto para a câmera com um sorriso que era idêntico ao de Margarida. No verso, escrito a caneta com letra firme: "Mateus, sempre volto para você." Clara fechou o fundo falso, devolveu a bolsa para a prateleira e ficou parada por um longo tempo, olhando para nada. Naquela noite, ela foi até o quarto de Margarida depois do horário, quando os corredores já estavam quietos. Bateu de leve, entrou, fechou a porta. Margarida estava acordada. Parecia que havia esperado. Clara colocou a bolsa na cama, sem dizer nada. Margarida olhou para ela. Depois abriu o fundo falso com uma facilidade que mostrava que havia feito isso muitas vezes antes. Tirou a foto. Tirou a medalha. Ficou olhando para as duas coisas por um momento longo, como quem reza sem palavras. Então olhou para Clara e disse: "Esse é o meu filho mais novo, Mateus. Dizem que desapareceu. Mas um dia, antes de ir, ele me disse uma coisa. Disse: 'Mãe, se a senhora um dia precisar de mim, coloca uma mensagem no endereço que eu vou te dar. Eu apareço, não importa de onde eu estiver.'" Clara perguntou: "A senhora tem esse endereço?" Margarida tirou do envelope amarelado um papel dobrado em 4. Clara olhou para ele. Era um endereço em Portugal. "Mas como a gente vai conseguir enviar de dentro daqui?" Clara perguntou. Margarida disse: "Você consegue." E havia tanta certeza nessa voz que Clara não duvidou. Enquanto tudo isso acontecia no vale frio da clínica, na mansão de Margarida, o clima era completamente diferente. Ricardo havia contratado um gerente novo para as empresas, um homem chamado Fábio, que era amigo de faculdade dele e que tinha um histórico de negócios fracassados que Ricardo convenientemente ignorou. Beatriz havia reformado 2 quartos da mansão sem pedir permissão a ninguém, porque afinal de contas, quem precisaria pedir permissão agora? Tinham trocado os móveis da sala de estar.
Tinham vendido uma das coleções de arte que Heitor havia comprado ao longo de anos. Tinham demitido a cozinheira de 23 anos de casa, dizendo que estavam reestruturando. Dona Júlia, a cozinheira, saiu da mansão com os olhos vermelhos e uma sacola com seus pertences. Antes de sair pelo portão, ela olhou para a casa por um longo tempo. Ela havia chegado quando Mateus ainda era pequeno. Havia feito o bolo de 7 camadas do aniversário de Heitor por décadas. Havia ficado até a madrugada fazendo caldo quando Margarida estava resfriada. Ela saiu, e o portão fechou atrás dela como se fecham todas as páginas de uma vida. Os negócios, sem a mão firme de Margarida, começaram a ranger. O gerente Fábio tomou decisões rápidas e erradas. Uma filial foi fechada sem análise prévia. Uma parceria de longa data foi cancelada por um desentendimento que qualquer pessoa com experiência teria resolvido em uma conversa. Os fornecedores começaram a ligar perguntando por Margarida. A secretária, aquela que havia trabalhado com ela por 15 anos, foi mandada embora quando começou a fazer perguntas. Ricardo não enxergava o que estava desmoronando, porque estava ocupado demais olhando para o que havia conquistado. Beatriz não enxergava porque não queria. E assim, os meses foram passando, e a herança que haviam roubado foi sendo desperdiçada pelas próprias mãos. Mas havia um detalhe que nenhum dos dois sabia. Havia algo que ninguém havia dito a eles, nem os advogados que contrataram, nem o Dr. Everton de olhos sem calor. Havia um documento, assinado por Heitor e por Margarida, 2 anos antes da morte dele, em cartório, na presença de um advogado de confiança que não era de Brasília, nem de São Paulo, mas de Belo Horizonte, um homem velho e cauteloso chamado Dr. Armando Pessoa, que Heitor havia escolhido justamente por ser alguém que Ricardo e Beatriz não conheciam e nunca iriam procurar. Esse documento estabelecia uma cláusula que Heitor havia insistido em incluir, num dia em que havia dito a Margarida, sem explicar o porquê: se algum dia alguém tentar te tirar do que é seu, vai descobrir que eu já pensei nisso antes deles. Margarida havia chorado naquele dia sem saber ao certo porquê. Heitor havia sorrido e dito: confia em mim. Ela tinha confiado. E o documento havia esperado, guardado no escritório do Dr. Armando Pessoa, esperando a hora em que precisasse ser usado. Clara conseguiu enviar a carta 3 semanas depois da conversa noturna. Pediu a um irmão que morava fora da cidade para postar em outro estado, para não deixar rastreamento. Escreveu o endereço de Portugal com a letra de Margarida, que havia treinado durante 2 sessões no quarto. Dentro do envelope havia apenas uma frase, ditada por Margarida palavra por palavra: a rosa do jardim está sem água. Está na hora de voltar. Não havia nome, não havia endereço de retorno, não havia assinatura. Quem soubesse, saberia. Quem não soubesse, descartaria como uma carta perdida. E então veio a espera. Margarida esperou com a paciência de quem aprendeu que algumas coisas não podem ser apressadas. Continuou rezando. Continuou conversando com Clara. Continuou ajudando os outros pacientes da ala com palavras que chegavam com uma naturalidade que as pessoas ali raramente haviam sentido. Havia uma mulher chamada Rosária, de 72 anos, que havia sido internada pela 3ª vez e que não falava com ninguém. Margarida sentou ao lado dela no jardim uma tarde e ficou em silêncio por 1 hora inteira. No dia seguinte, Rosária disse: bom dia, pela primeira vez em semanas. A enfermagem ficou surpresa. Margarida não. Havia um rapaz chamado Jonas, de 30 e poucos anos, que havia tentado suicídio e que ficava no canto da sala, olhando para o chão durante as atividades em grupo. Margarida não tentou consertar. Apenas perguntou, um dia, se ele gostava de música. Ele disse que sim. Ela começou a cantarolar baixinho, uma modinha mineira,
enquanto tricotavam, uma atividade que ela fingia fazer porque o tricô em si não a interessava, mas que servia de desculpa para ficar perto. Jonas começou a cantar junto depois de 2 semanas. Depois de 1 mês, ele pedia para que ela contasse sobre a época em que as empresas cresceram, como havia sido, o que ela havia aprendido. Ela era, no quarto 402 da Clínica São Benedito, o que havia sido sempre a vida da casa. Mesmo na casa mais fria que havia habitado. Num domingo de manhã, o silêncio da clínica foi cortado por um som diferente. Era o motor de um carro grande, potente, que estacionou na área restrita da entrada principal, o que não era permitido, mas que aconteceu de qualquer forma. Clara estava na recepção quando ouviu as portas baterem. Olhou pela janela de vidro. Um homem desceu do carro. Tinha uns 40 e tantos anos, talvez 50, com uma postura que era impossível de ignorar. Aquele tipo de presença que não precisa de uniforme para impor respeito, mas que neste caso usava um uniforme militar, com condecorações que Clara não soube nomear, mas que sabia que eram muitas. O cabelo estava grisalho nas têmporas. O olhar era escuro e direto, como quem aprendeu a não desperdiçar palavras nem movimentos. Ele entrou. Colocou uma identificação sobre o balcão. Disse, numa voz que preenchia o espaço sem esforço: "Venho buscar Margarida Aparecida Fernandes de Souza." A recepcionista disse que precisaria verificar a autorização, que havia um familiar responsável pelo caso, que era protocolo chamar o responsável antes de qualquer visita não autorizada. O homem disse: "Eu sou o filho mais velho dela. E tenho aqui uma ordem judicial assinada esta manhã por um juiz federal que determina a revisão imediata da internação. Pode ligar para quem quiser verificar. Mas enquanto vocês verificam, eu gostaria de ver minha mãe." A recepcionista ficou olhando para ele. Depois para os papéis. Depois para ele novamente. Clara, que havia ouvido tudo, se afastou da janela, foi até o corredor e caminhou mais rápido do que havia caminhado em meses. Margarida estava no jardim, quando Clara chegou. Ela estava sentada num banco de cimento, olhando para um canteiro de flores, que não eram tão bonitas quanto as do jardim da mansão, mas que ela havia começado a cuidar de qualquer forma, pedindo à enfermagem permissão para regar, arranjando as ervas daninhas com as mãos, pedindo sementes que ninguém sabia de onde ela conseguia. Clara se aproximou. Margarida olhou para ela antes de ela falar. E no olhar de Margarida havia uma coisa que Clara nunca havia visto antes naquele lugar. Havia certeza. Clara disse apenas: "Ele chegou." Margarida não gritou. Não se levantou de um salto. Fechou os olhos por um segundo, como quem recebe uma confirmação de algo que já sabia. Depois, abriu os olhos. Se levantou devagar com a dignidade de sempre. Ajeitou o vestido, que era o azul marinho que havia pedido que lavassem na semana anterior, e disse: "Me dá minha bolsa." Mateus estava no corredor central quando ela apareceu na porta. Ele a viu antes que ela o visse. E naquele segundo, antes que ela levantasse os olhos, ele teve a expressão de um homem que passou anos construindo uma parede para não sentir e que vê a parede inteira desmoronar numa fração de segundo. Então, ela levantou os olhos. Ficaram parados um diante do outro por um momento que durou o tempo que duram os momentos que a gente guarda para sempre. Ele havia sumido com 17 anos. Tinha quase 50 agora. Tinha as mãos do pai, Margarida pensou. As mesmas mãos grandes e calmas. Ela caminhou até ele. Colocou a mão no rosto dele. Ele fechou os olhos. E então abraçou a mãe como quem abraça tudo que perdeu e que acabou de receber de volta. Ninguém no corredor falou. Clara estava encostada na parede com os olhos fechados para não chorar, mas chorou do mesmo jeito. A recepcionista olhava para o computador, fingindo trabalhar. Rosária, que estava passando no corredor naquele momento, parou e ficou olhando,
e depois se virou para Jonas, que estava ao lado dela, e disse: "É assim que é, filho. É assim que é." Mateus saiu da clínica com a mãe no braço. Antes de ir, ela se voltou para Clara e disse: "Você tem o meu número agora. Liga." Clara acenou com a cabeça. Mateus a olhou com uma expressão que era gratidão sem precisar de palavras, e saíram. O que aconteceu naquela tarde na mansão entrou para a memória de todos que estiveram presentes como uma daquelas cenas que você conta para os filhos, que os filhos contam para os netos, que vai sendo passada de geração em geração como um aviso e como uma promessa ao mesmo tempo. Ricardo e Beatriz haviam organizado um jantar. Estavam comemorando. O contrato de venda da propriedade principal seria assinado na segunda-feira. Faltavam 2 dias. Haviam chamado amigos, o Dr. Everton estava lá, Fábio, o gerente, estava lá. Havia champanhe e canapés, e uma alegria que tinha o jeito das alegieras, que escondem nervosismo. Ricardo estava no meio de um brinde quando a porta da sala se abriu. Mateus entrou primeiro. Com o uniforme, com a condecoração, com o olhar de quem não tem pressa porque sabe que tem razão. E atrás dele entrou Margarida, de vestido azul marinho, com a bolsa no braço, com a cabeça erguida. E atrás deles entrou um homem mais velho, de cabelos completamente brancos e óculos de aros dourados, carregando uma pasta volumosa. Era o Dr. Armando Pessoa, o advogado de Heitor. O homem que ninguém havia procurado, porque ninguém sabia que precisava ser procurado. O silêncio que caiu sobre a sala foi o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo presente entende ao mesmo tempo que algo acabou. Beatriz deixou cair a taça. Não se quebrou, mas o champanhe escorreu pelo tapete que ela mesma havia mandado colocar. Ricardo ficou de pé, imóvel, com o rosto que vai perdendo a cor devagar, como uma tela que alguém está apagando com um pano úmido. Margarida olhou para os 2 filhos. Os 2 filhos que ela havia amamentado, que havia acordado de madrugada para cuidar, que havia colocado na escola, que havia ensinado a rezar, a dividir, a olhar para os outros com cuidado. Os 2 filhos que haviam decidido que o amor dela valia menos do que o patrimônio que ela havia construído. Ela não disse nada ainda. Deixou que o silêncio trabalhasse. Então o Dr. Armando colocou a pasta sobre a mesa do jantar, entre os pratos e as taças, e abriu. Eram documentos. Muitos documentos. Ele ajustou os óculos e começou a falar numa voz pausada e clara, como quem leu aquele texto muitas vezes e sabe exatamente o que cada palavra significa. Disse que a propriedade onde estavam, assim como todas as empresas do grupo, havia sido transferida de forma irrevogável, em vida, por Heitor e Margarida, em conjunto, para uma fundação de caridade registrada em nome de Margarida como presidenta vitalícia. A cláusula específica do documento estabelecia que, em caso de qualquer ação que comprometesse a liberdade, a saúde ou a dignidade de Margarida Aparecida Fernandes de Souza por parte de seus herdeiros, a fundação assumiria controle total e imediato de todos os ativos. E os herdeiros envolvidos perderiam qualquer direito sobre o patrimônio, ficando apenas com as dívidas pessoais que houvessem contraído no período. O contrato de venda que Ricardo e Beatriz haviam assinado era nulo. O gerente Fábio não tinha autoridade legal para nenhuma das decisões que havia tomado. As demissões, as vendas, as reformas, tudo estava sendo contestado judicialmente com uma ação já em andamento. Ricardo tentou falar. Mateus o olhou. Ricardo ficou em silêncio. Dr. Armando fechou a pasta. Disse: "Os senhores têm 48 horas para retirar seus pertences pessoais da propriedade. Apenas pertences pessoais. O que foi adquirido com recursos da fundação permanece." Beatriz olhou para a mãe com uma expressão que tentava ser de arrependimento, mas que chegava tarde demais e era pequena demais para a dimensão do que havia feito. Disse: "Mãe."
Margarida a olhou por um momento longo e disse com uma voz que não era de raiva, era de algo muito mais difícil de carregar, de tristeza. Eu te amo, Beatriz. Sempre vou te amar. Mas o amor não paga a conta do que vocês fizeram. Isso é com a vida de vocês agora. Não houve mais palavras depois disso. O Dr. Everton foi o primeiro a sair da sala. Depois os amigos, um a um, sem olhar para ninguém. Depois Fábio. Beatriz saiu chorando. Ricardo saiu sem olhar para trás, com a mesma indiferença que havia mostrado no dia em que a mãe foi levada, mas desta vez voltada para dentro, como quem não sabe mais o que fazer com o próprio rosto. Margarida ficou de pé no centro da sala por um momento, depois que todos saíram. Mateus foi até ela. Perguntou se ela estava bem. Ela olhou ao redor. Os móveis trocados, o tapete novo, as paredes com a cor diferente que Beatriz havia escolhido. Todas as marcas de uma ausência. Mas os ossos da casa eram os mesmos. A janela que dava para o jardim era a mesma. E quando ela olhou para o jardim, as rosas estavam lá. Ressecadas, mal cuidadas, algumas flores caídas, mas lá. Vivas ainda. Ela disse, amanhã de manhã eu vou regar o jardim. Mateus sorriu. Era o sorriso da foto que estava no fundo da bolsa. Ela foi até a poltrona perto da janela. A poltrona continuava lá. Ninguém havia mexido nela. Sentou-se. Colocou a bolsa ao lado. Olhou para o jardim por um longo tempo. Depois fechou os olhos e ficou em silêncio. Era o silêncio de quem voltou para casa. Era o silêncio de quem prometeu e cumpriu. Era o silêncio de quem passou pelo deserto e saiu do outro lado sabendo coisas que não podem ser aprendidas em nenhum outro lugar. Nos meses seguintes, muita coisa aconteceu. A fundação foi reestruturada com Margarida e Mateus à frente. As empresas foram reorganizadas com cuidado. Funcionários que haviam sido demitidos injustamente foram recontratados. Dona Júlia, a cozinheira, recebeu um telefonema numa manhã de segunda-feira e chegou no dia seguinte com o avental lavado e uma receita nova de bolo de fubá que havia inventado na época em que estava em casa. Clara, a enfermeira da clínica São Benedito, recebeu uma ligação de Margarida 3 semanas após a saída. Margarida disse que havia conversado com Mateus e que a fundação havia criado um programa de bolsas para profissionais de saúde que queriam continuar os estudos. Perguntou se Clara tinha interesse. Clara ficou em silêncio por tanto tempo que Margarida perguntou se a ligação havia caído. Clara disse que não havia caído, que estava apenas tentando entender se aquilo era real. Era real. Rosária, a paciente que não falava com ninguém, pediu alta voluntária 2 meses depois e foi morar com uma sobrinha que havia voltado a procurá-la. Deixou um bilhete na cama de Margarida, que já havia sido refeita para o próximo paciente. O bilhete dizia apenas, obrigada por sentar ao meu lado. Ricardo e Beatriz enfrentaram os processos que vieram. Não foi rápido, não foi simples. A lei é lenta, como a vida muitas vezes é. Mas veio, como sempre vem. Margarida não gozou da queda deles. Nunca havia sido mulher de gozar da queda de ninguém. Mas também não tentou amortecer o que era a consequência natural de escolhas que eles mesmos haviam feito. Deixou que a vida cobrasse o que era da vida. E um domingo de manhã, enquanto regava as rosas do jardim, ela pensou em Heitor. Pensou na tarde em que ele havia insistido no documento, sem explicar direito por quê. Pensou em como ele havia passado os últimos anos de vida preocupado com ela, construindo silenciosamente uma proteção que ela só havia descoberto quando precisou. Ela disse, em voz baixa, para as rosas, para o jardim, para o ar que cheirava a terra molhada. Você sabia, né? Você sempre soube. E o vento que passou naquele momento poderia ser qualquer coisa. Poderia ser só o vento. Mas ela sorriu como quem recebeu uma resposta. A vida de Margarida nos ensina que a bondade não é fraqueza. Que amar não é ingenuidade.
que quem constrói com honestidade, constrói sobre uma fundação que nenhuma traição consegue derrubar completamente. Ela foi levada ao deserto. A clínica fria, o quarto de número, a cama de metal, as noites rezando sem ter certeza de que alguém ouvia. Mas foi no deserto que ela descobriu quem estava ao seu lado de verdade. Foi no deserto que ela encontrou Clara, que Jonas, que Rosária. Foi no deserto que a carta chegou a Portugal e trouxe de volta o que havia sido perdido. Deus não estava ausente naquele quarto de paredes brancas. Ele estava trabalhando em silêncio, como trabalha nas melhores histórias, nos bastidores, preparando uma virada que ninguém conseguia imaginar. E você? Já passou por um momento em que a injustiça parecia maior do que qualquer saída possível? Já sentiu que havia sido abandonado pelas pessoas que mais amava e que a verdade estava sendo enterrada debaixo de mentiras que o mundo parecia acreditar? Se passou, deixa nos comentários. Não precisa contar tudo. Pode ser só uma linha. Pode ser, passei por algo assim e sei o que é. Porque às vezes é isso que a gente mais precisa, saber que não está sozinho no deserto. A sua história pode ser exatamente o conforto que outra pessoa precisa ler hoje. Um abraço grande de todos nós do Histórias que Tocam. Até a próxima história.